Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 6º episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Se você é advogado, contador, administrador ou economista, porque esses profissionais também podem atuar na administração judicial, acompanhe essa linha editorial que eu estou produzindo com muito carinho e que pretende colocar você no mercado de recuperações judiciais. É isso aí, se você pretende colocar recuperação judicial no seu portfólio, se você pretende ser muito bem remunerado trabalhando com recuperações judiciais, o nome da linha editorial é Vivendo de Recuperações Judiciais e não Sobrevivendo, o que significa honorários expressivos, um prestígio para quem atua nesse mercado, porque é isso que acontece na prática. Assessoria a empresários, você sabe, acompanhar essa linha editorial pode ser um caminho extraordinário. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Então, olha só, o tema de hoje, 3 competências para promover recuperações judiciais. Esse é o assunto. Eu vou discutir com você objetivamente quais são as 3 grandes competências indispensáveis para quem pretende ingressar nesse mercado. Então, faz o seguinte, pega uma água, um suco, um café, uma água mineral, um refrigerante, um chá e venha conversar comigo. Se você está gostando dessa linha editorial, por favor, né? Já é hora de se inscrever no canal, já é hora de curtir o vídeo e, eventualmente, me sugerir outros temas que possam pavimentar esse caminho de trabalho com recuperações judiciais. Esse conteúdo se destina a advogados, contadores, administradores e economistas que já estão trilhando o caminho ou que pretendam trabalhar com recuperação judicial. Tá bem? Então, se é esse o seu propósito, fique aqui. Agora, se você pretende seguir a carreira pública e prestar concurso para a magistratura, para o Ministério Público ou mesmo para a Defensoria Pública ou outra carreira jurídica, meu querido amigo, não é aqui o seu lugar, porque eu não vou construir nessa linha editorial uma compreensão ligada aos artigos previstos na Lei 11.101, a Lei de Recuperação de Empresas. Não é aqui que eu vou lançar luzes sobre eventuais questões de provas da carreira pública, tá bom? Agora, se você pretende seguir a carreira pública tendo em vista o prestígio que talvez ela ofereça e os honorários regulares, a remuneração regular, meu querido amigo, fique por aqui que talvez você encontre isso no trabalho com recuperações judiciais. Se você é empresário e quer entender e pretende entender melhor sobre esse instituto, esse não é o melhor vídeo para compreendê-lo. Eu sugiro fortemente que você visite o vídeo O Momento Ideal para o Trabalho em Recuperações Judiciais. Esse é o melhor vídeo para o agente econômico que tem alguma curiosidade e quer compreender se é ou não é um remédio interessante para a sua situação imediata. Então, pode deixar esse vídeo de lado e vai lá. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Está na capa desse canal do YouTube, tá bem? Mas vamos lá, olha só, 3 competências para promover recuperação judicial. Você sabe, eu estou produzindo essa linha editorial com muito carinho, com muito cuidado e, portanto, eu faço um roteiro para deixar os pontos devidamente esclarecidos, tá bem? Então, vamos ao roteiro. Olha só, antes de abordar as 3 competências fundamentais, eu preciso fazer uma espécie de combinado preliminar com você. Você está tateando o mercado de recuperações judiciais. Você pensa que o mercado de recuperações judiciais pode ser um mercado interessante do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista do prestígio, do ponto de vista da própria assessoria a empresários em crise. Você sabe que trabalho com recuperação judicial é um produto que existe mercado. Você sabe que agentes econômicos demandam assessorias porque estão em dificuldades. Se você está acompanhando as notícias de 2023, desde o fim de 2022 e aparentemente vai se estender ao longo desse ano, você percebeu que essa assessoria é uma assessoria que vale muito na percepção dos agentes econômicos. Então, ok, se você pretende navegar nesse mar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Recuperação judicial, melhor, o trabalho com recuperação judicial não é
igual a Nescafé. A decisão não é instantânea, é isso que eu quero dizer. Portanto, você não vai oferecer para o agente econômico de primeira a solução recuperação judicial. Eu vou dizer mais. Quando um agente econômico lhe procurar, ele não está demandando imediatamente a recuperação judicial. E você tem que ter isso em mente. E, na realidade, você precisa construir um convencimento com o seu cliente. Algo que não precisa acontecer, por exemplo, com uma reclamatória trabalhista, ou uma ação de divórcio, ou uma ação de responsabilidade civil por dano moral ou material. Se um cliente lhe procura para promoção de uma ação de responsabilidade civil, ele já sofreu o dano e ele sabe que ele vai reparar esse dano no Poder Judiciário, razão pela qual ele pretende lhe contratar. Ou seja, você não precisa convencer esse cliente de que o melhor remédio é uma ação indenizatória. O mesmo se poderia dizer com relação ao divórcio. Um cliente vai lhe procurar porque está em crise conjugal grave e que pretende dissolver o casamento. Você não precisa vender para o cliente a solução, ação de divórcio, porque ele já lhe procurou com essa intenção. Meu querido amigo, minha querida amiga, recuperação judicial tem um quê de distinção com relação a outros processos. Recuperação judicial exige que você convença o seu cliente. O seu cliente não vem preparado para decidir ingressar com pedido de recuperação judicial. Isso significa que você precisa, sim, de modo íntegro, convencê-lo. Por que eu coloquei de modo íntegro nessa frase? Porque com toda integridade você tem a responsabilidade de entregar o melhor para o seu cliente, a melhor solução jurídica para o seu cliente. A melhor solução é a recuperação judicial. Então, seguinte, compreenda que você precisará convencê-lo, convencê-la da necessidade deste instituto. Marcelo, como é que você faz isso? Olha só, eu poderia contar várias histórias, eu vou lembrar aqui de 2 casos recentes. Primeiro, um cliente em dezembro de 2022, agora dezembro de 22, início de 23, me questionou: Marcelo, e se não der certo? Marcelo, e se eu ingressar com o pedido de recuperação judicial e não der certo? A resposta que eu adoto de praxe nesse tipo de situação é a seguinte: 88,4% dos casos dos planos de recuperação judicial apresentados aos credores são aprovados. Esse número não vem da minha cabeça, esse número não é um número mágico, esse número foi extraído de pesquisas empíricas realizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos planos de recuperação judicial levados à apreciação dos credores e dado extraído pelo Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo. Então, oferecendo esse dado científico ao meu cliente, o que eu estou a ele apresentando? Dados de segurança. Ele sabe que o processo de recuperação judicial é um processo que envolve uma decisão por parte dos credores. O que ele quer? Ele quer segurança de que esse é o melhor remédio para a sua empresa. Então, nada melhor do que apresentar dados científicos. Dados científicos, 88,4% dos planos de recuperação judicial são aprovados. Agora, faz uma analogia com remédio. O seu cliente está com alguma patologia, vamos imaginar que você está num consultório e é médico, e essa patologia é grave, mas o remédio pretende responder a resposta positiva ao remédio de 88,4% de sucesso. E vamos imaginar que essa patologia não é uma mera dor de cabeça. Ora, o percentual ele é significativo. O percentual oferece segurança para o seu cliente, mas vamos um pouquinho além, porque nós estamos aqui com a tarefa de, com toda a integridade, convencer o cliente ao ingresso com pedido de recuperação judicial. O segundo argumento que eu gosto de compartilhar, e é um argumento que eu experienciei, eu vivi na prática, nós estávamos já há uns 4 anos, se não estou enganado, talvez pouco mais, pouco menos, a pandemia fez isso um pouco com a gente, né? Tirou um pouco noção de tempo, nós ficamos um tempo presos. Então, cerca de 4 ou 5 anos, em uma assembleia de credores, de uma recuperação judicial que envolvia algo em torno de 14 ou 15 milhões, a recuperanda chamada a participar da mesa. Então, imaginem a seguinte situação, eu peço que você faça um esforço de imaginação mesmo, porque foi um negócio inacreditável. Iniciada a assembleia,
a mesa da administração judicial, apostos no salão de júri de uma cidade do interior, todos os credores nas cadeiras, aquelas dos espectadores do salão de júri, e a mesa da empresa vazia. Ninguém, apostos representando a empresa. Bom, nós estávamos atuando nessa recuperação judicial, como administração judicial, e, de fato, o advogado da empresa não tinha muito, talvez, o discernimento de dialogar conosco. E o nosso diálogo era direto com a empresa. Portanto, nós não conhecíamos a fisionomia do advogado que representava a empresa. Bom, iniciada a assembleia, nós perguntamos ao público se o advogado da empresa estava presente. E o advogado levantou o dedo. Sou eu represento a empresa, não posso declinar o nome da empresa, enfim. Mas ele se apresentou e a gente, educadamente, convidou-o a sentar ao lado, no lugar da recuperanda, porque ele estava representando a recuperanda na Assembleia Geral de Credores. Vejam a gravidade disso. Bom, o advogado não era iniciado nas lides da Lei 11.101, não conhecia a praxe da Assembleia de Credores, não conhecia os detalhes do processo de recuperação judicial, tampouco tinha a mínima experiência, e sentou ao lado e a gente passou a palavra ao advogado da empresa para apresentar o plano de recuperação judicial. No que fomos surpreendidos com uma leitura de 15 folhas do plano. O advogado simplesmente leu o plano juntado ao processo, apresentado aos credores. Leu em um tempo extenso, enfadonho, lamentável, que em mais de 40 assembleias de credores ou 50 assembleias de credores eu nunca tinha visto. Qual era o consectário lógico disso? Qual era a consequência que talvez você esteja imaginando? Os credores iriam recusar o plano e a empresa teria o decreto falimentar como consequência lógica. Bom, você talvez não acredite, mas os credores pediram 10 minutos, pediram, se dirigindo ao administrador judicial, pediram 10 minutos para discutir. Bom, óbvio que oferecemos os 10 minutos e nos 10 minutos eles discutiram que não tinha como aprovar aquele plano naqueles termos. Meu querido amigo, minha querida amiga, eles perguntaram para o advogado, pouco qualificado da recuperanda, quanto tempo ele precisava para fazer os ajustes necessários ao plano para poderem aprovar o plano. E o advogado disse, bom, 45 dias, pode ser? Os credores decidiram, de modo uniforme, deferir 60 dias de suspensão. Então, eles disseram para a empresa, vocês têm 60 dias para apresentar um novo plano. E havia um credor estratégico, e esse credor estratégico, por coincidência, participava de outras recuperações judiciais em que nós atuávamos como administração judicial. Então, a gente já tinha uma certa convivência com esse advogado. E esse advogado era o advogado de uma trading que figurava com destaque na recuperação que eu estou aqui me referindo. Bom, esse advogado deferiu 60 dias, deu o cartão particular dele para o advogado recuperando e disse, entre em contato comigo e vamos alinhar um plano compatível com as mínimas expectativas do nosso cliente, com as possibilidades da empresa. Isso acompanhados por todos. Bom, passados 60 dias, este advogado retornou à Assembleia e apresentou um plano sem o diálogo com esse advogado. Aí pediu que a empresa não tivesse sucesso. Bom, por que eu contei toda essa história? Contei toda essa história para chamar a sua atenção que credor algum quer falência. No caso concreto, foi a única assembleia que eu conheci que a assembleia não logrou sucesso. E não logrou sucesso porque o advogado fez um esforço para que a empresa não tivesse o êxito. E a gente sabe disso porque esse advogado de uma trading comentou conosco que não houve qualquer contato por parte da empresa. Toda essa história para lhe dizer,
credor algum quer um cenário de falência. Credor algum pretende reprovar um plano e fazer emergir uma massa falida com processos que nunca se acabam. Não é esse o propósito dos credores quando participam de uma assembleia de credores e uma recuperação judicial. E eu consigo lhe apresentar argumentos sólidos e práticos. Eu vi os credores reunidos em assembleia e pedindo para o administrador judicial mais tempo, independente da posição da recuperanda. Eu vi um advogado de um credor, de uma trading, de um credor estratégico que poderia aprovar o plano, comentar em assembleia que o advogado da recuperanda sequer entrou em contato, sabendo que, travando uma boa negociação com esse advogado, a aprovação do plano era simplesmente certa, porque ele tinha a maioria dos créditos. Com tudo isso, o que eu estou querendo lhe dizer é que a lógica do processo de recuperação judicial é o soerguimento do agente econômico. Tenha em conta isso e nós vamos, a partir dessa sacada, vamos para as 3 grandes competências que você deve possuir ou desenvolver, ou ter em mente, ou construir para trabalhar com eficiência em processo de recuperação judicial. A primeira grande competência é a seguinte: você deve compreender que o processo de recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Pausa. Pensa um pouquinho. Olha aqui para mim. Essa gravata é porque eu sou do Internacional, não tem nada a ver, é só para você mudar o tema para voltar para mim. Então, se divirta comigo. Se você torce para outro time, provavelmente torce, porque o Inter não é o maior time do Brasil, mas enfim, você entenda que futebol foi feito para agregar e não para separar, então veja como uma brincadeirinha fraterna de quem já está um bom tempo falando e decore essa expressão. Aliás, esse conceito é um conceito meu, é um conceito original do Marcelo Andreatta, tá bem? Recuperação judicial se constitui em um processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Esse conceito lança os 3 principais vetores, aspectos de uma recuperação judicial. É um processo judicial, ou seja, você não pode esquecer que precisa da OAB para requerer recuperação judicial, é um processo judicial. Mas a finalidade dele é uma finalidade econômica. Qual é a finalidade econômica? É o soerguimento do agente econômico. Você, quando ingressa com o pedido de recuperação judicial, está tendo em vista a recuperação do agente econômico em crise. Essa é a finalidade. E com isso eu quero dizer, a finalidade do processo de recuperação judicial não é vencer o processo. Você não tem uma sentença de procedência ou de improcedência em face contra os credores. Não é isso. O processo de recuperação judicial ele tem como finalidade o soerguimento do agente econômico que vai beneficiar todos os credores. O sucesso da recuperação judicial vai beneficiar a sociedade como um todo. É por isso que pretende-se preservar a função social do agente econômico. O que está por trás da função social, o que tem o fundamento da função social é exatamente a preservação dos diversos interesses que estão na órbita da empresa. Então, finalidade, soerguimento econômico. E como esse soerguimento é alcançado? Ele é alcançado pela negociação, pela via negocial. Portanto, esses 3 polos não podem nunca se afastar da sua mesa quando você estiver diante de uma recuperação judicial. Você está diante de um processo judicial, você tem a finalidade específica que não é vencer nenhum credor, não é vencer o polo adverso, tanto que o processo de recuperação judicial é um procedimento de jurisdição voluntária e não contenciosa, e eu vou alcançar essa finalidade por meio de muita negociação. Compreenda esses 3 pilares do processo de recuperação judicial que nós estamos aqui afirmando a primeira grande competência que você já está construindo aqui comigo, e eu estou muito feliz com isso. Então, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dessa linha editorial, se você está gostando dessa gravata, se inscreva nesse canal, me envie perguntas, curta esse vídeo e venha comigo. Eventualmente, sugira algum tema, eu vou ficar muito feliz em interagir contigo nesse vídeo. Então, essa é a primeira competência. Mas, Marcelo,
se eu souber dessa primeira competência, eu já posso trabalhar com recuperação judicial? Não. Você precisa construir a segunda competência que nós vamos agora assentar aqui no computador. Você, se quiser pegar uma folha de ofício, se quiser pegar uma agenda e anotar, talvez vale a pena, mas o vídeo está aqui, você pode depois voltar, você pode pausar, então primeiro se aproxime do tema, depois veja se vale a pena anotar. O segundo grande bloco de competências que eu quero aqui compartilhar com você diz respeito ao rito previsto na Lei de Recuperação de Empresas. Meu irmão, minha irmã, tem gente que dorme de touca no rito previsto na Lei 11.101. Acredita que recuperação judicial é um processo convencional. Acredita que a petição inicial equivale à petição inicial prevista no CPC. Acredita que o procedimento de impugnação de crédito equivale ao procedimento ordinário previsto no CPC. Dorme de touca, e você não vai dormir de touca porque você está acompanhando a segunda grande competência para atuar em processos de recuperação judicial e ser muito bem remunerado assessorando empresários, assessorando agentes econômicos em crise. Eu amplio empresários porque produtor rural, associações já estão no rol de legitimados, pelo menos do ponto de vista jurisdicional, para ingresso com o pedido de recuperação judicial. Tá bem? E eu nem estou falando da SAF, né, dos clubes de futebol, que também estão acionando esse remédio previsto na Lei 11.101. Você deve compreender como segunda competência o rito previsto na Lei 11.101. E eu vou destacar alguns aspectos fundamentais. Primeiro aspecto fundamental: após o deferimento do processamento da recuperação judicial, após aquele primeiro despacho que defere o processamento da recuperação judicial, você tem 60 dias corridos para juntar um plano de recuperação judicial. Dizendo isso, eu trago duas questões importantes. Primeiro, 60 dias para juntar o PRJ, tá bem? 60 dias para juntar o plano de recuperação judicial. Segundo dado fundamental que muito advogado simplesmente esquece. Nós estamos falando que todos os prazos da Lei 11.101 são prazos contados em dias corridos. Portanto, esqueça os dias úteis do processo convencional do Código de Processo Civil. Pense em dias corridos. 60 dias corridos. E por que é importante saber esses 60 dias? Porque dormir, nesse caso, significa convolução e falência. Agora sim, você já imaginou convencer o cliente a fazer recuperação judicial? Começar o implemento de uma estratégia extraordinária, que é a recuperação judicial, para o seu cliente, sendo muito bem remunerado para isso, e esquecer que tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial? Pelo amor de Deus, né? É coisa de amador. Você não vai fazer isso porque você vai anotar na sua agenda que esse rito deve ser decorado. 60 dias. Tá bom? Outros números importantes que você deve ter em vista para bem operacionalizar o sistema previsto na Lei 11.101. Olha só, o stay period, que é a suspensão de todas as execuções em face do seu cliente, dura 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. Portanto, quando você estiver promovendo a recuperação judicial, você sabe que tem 180 dias de suspensão, corridos ou úteis. Cara, você já sabe. Dias corridos. 180 dias corridos, mais 180 dias, ou seja, prorrogáveis por mais 180 dias. Você sabe disso, você já entendeu isso, então esse é um outro dado importante. Vou dar mais um dado aqui. Depois de juntado o plano de recuperação judicial, ou seja, deferido o processamento da recuperação judicial, 60 dias corridos você apresentou o plano de recuperação judicial. Desse momento, você tem 150 dias previstos na lei para que a Assembleia Geral de Credores ocorra. Tá bem? O rito previsto na Lei 11.101 prevê que, após a juntada do plano de recuperação judicial, há 150 dias até a primeira Assembleia Geral de Credores. E ainda nesse rito, instalada a Assembleia Geral de Credores, ela deve ser encerrada em até 90 dias. Marcelo, por que esses prazos são prazos relativamente curtos?
Porque a intenção do legislador é que esse procedimento seja célere, o que permite que tenha uma menor onerosidade. Ou seja, procedimento célere de repactuação dos compromissos no bojo de um procedimento judicial, de um concurso forçado de credores. Tá bem? Outros prazos importantes aqui, outros dados importantes, melhor dizendo, que você deve saber. Agora, analisando a dívida em si. Você deve saber que há dívidas que se submetem ao plano de recuperação judicial e tem dívidas que não se submetem ao plano de recuperação judicial. Marcelo, onde é que está isso? Isso está no artigo 49 da Lei 11.101, que diz o seguinte: todas as dívidas se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto. Então, em regra, todas as dívidas se submetem, exceto. Leia as exceções. Mas as exceções eu antecipo rapidamente para você. Créditos extra-concursais relativos. Quais são os créditos extra-concursais? Primeiro, relativos a créditos com contrato de alienação fiduciária, contratos de leasing, dívidas tributárias e, ainda nesse primeiro bloco, ACCs, adiantamento de contrato de câmbio. Meu querido colega, tudo isso, quando você decidir trabalhar com recuperação judicial mesmo e colocar o peito na água, você vai aprender acompanhando meus vídeos e, se quiser, imergir, verticalizar no assunto, no treinamento avançado em recuperação judicial. Se você decidir navegar nesse mar, olha, mais rápido se vai sozinho, mas juntos se vai mais longe. Então, se você decidir trabalhar com recuperação judicial, decidir incluir no portfólio a atuação nesse mercado, vale a pena acompanhar o treinamento avançado de recuperação judicial e, quando abrir alguma turma, ingressar nessa jornada, porque nós estamos criando uma comunidade forte para atuar nacionalmente. Mas, fecha parênteses, eu só quero que você compreenda que alguns detalhes não tem como aqui aprofundar. Então, créditos que se submetem à regra, créditos que não se submetem ao plano de recuperação judicial, exceção. Agora, guarda o detalhe. Apesar de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, ou melhor, ao plano de recuperação judicial, créditos extraconcursais são melhor administrados no bojo de uma recuperação judicial. Exemplo clássico, crédito tributário. Por mais que a dívida fiscal não se submeta aos efeitos do plano de recuperação judicial, administrar o passivo fiscal dentro do processo de recuperação judicial é muito mais confortável, é muito mais convidativo, é muito mais inteligente do que administrá-lo fora do processo de recuperação judicial. Outras duas questões importantes sobre o rito que eu aqui estou explorando com você. Você precisa entender o quórum de aprovação do plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial é aprovado pelo conjunto de credores. Isso porque o espírito da recuperação judicial, o espírito desse procedimento é o espírito liberal. Ou seja, é o mercado que vai dar a resposta à crise do agente econômico. Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quem vai definir se a empresa tem um lugar no mercado e merece uma chance ao sorgimento é o conjunto de credores reunidos em assembleia. E há um quórum definido para isso. Isso é solução de mercado. O quórum de aprovação é 50% mais um de cada classe de credores. 50% mais um de cada classe de credores. Marcelo, me explica as classes. Classe 1, credores trabalhistas. Classe 2, credores com garantia real. Classe 3, credores quirografários. Classe 4, credores ME e PP. Nós vamos nos estender em momento oportuno, mas fica aqui a linha geral. Tem um detalhamento chamado cram-down, que é a imposição do plano de recuperação judicial, que eu posso tratar em momento oportuno, mas não vamos aqui porque nós estamos vendo panoramicamente o rito do procedimento. E por último, eu chamo a sua atenção que o plano de recuperação judicial consiste em uma novação em face daquelas dívidas antigas que a recuperanda possuía. Então, veja bem, você assessorando a empresa X, que tinha uma dívida de 5 milhões, distribuída entre credores trabalhistas, credores quirografários e credores MEs e EPPs, essas dívidas são colocadas em uma gaveta e, na verdade, emerge o plano de recuperação judicial instaurando uma novação. Na verdade,
plano de recuperação judicial consiste em uma novação daquelas dívidas, tá bem? E você vai pagar aquelas dívidas a partir dos termos dispostos no plano de recuperação judicial. Bom, nesses 7 minutos eu lhe expliquei rapidamente o rito do processo de recuperação judicial que você precisa, em um primeiro momento, se aproximar. Depois de se aproximar, claro, você precisa verticalizar, mas sem compreender essa visão panorâmica, fica muito difícil a leitura da própria Lei 11.101. E eu vou lhe dizer mais uma coisa a respeito do rito. Você não compreende com clareza o rito lendo a Lei 11.101. Não existe clareza na Lei 11.101 sobre o rito do processo de recuperação judicial. Por isso eu fiz questão de lançar os pontos em particular mais relevantes que você precisa dominar. E vamos agora para o terceiro aspecto, a terceira competência que você deve desenvolver para trabalhar com eficiência e ser muito bem remunerado, atuando na assessoria a empresas em crise. Terceira competência, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse vídeo já está se estendendo e eu sei que você está gostando, porque está comigo até aqui, eu também estou gostando, você vê na minha empolgação. A terceira competência é a seguinte, meu caro colega, negociação. Você precisa compreender a natureza negocial do processo de recuperação judicial. Recuperação judicial não é vencer ou perder. Recuperação judicial não diz respeito a um procedimento contencioso. Recuperação judicial diz respeito a um concurso forçado de credores na qual, ou melhor, no qual será posto uma solução que merece a aceitação da maioria. E isso só é feito a partir de contornos negociais. Ou seja, a partir da assimetria entre a expectativa dos credores e as possibilidades da recuperanda, nós vamos construindo, por meio de um conjunto de negociações, termos que satisfaçam parcialmente ambos os polos, tanto as expectativas quanto as possibilidades. Uma dica encerrando esse episódio. Se você, como advogado de recuperanda, tiver dificuldades, buscou por vários meios construir uma negociação eficiente com o conjunto de credores, mas viu dificuldades que saem intransponíveis para alcançar essa negociação e os resultados satisfatórios para o seu cliente, você pode acionar o administrador judicial, mesmo no processo de recuperação judicial, requerer a intimação do administrador judicial para estabelecer uma mesa de mediação com o credor irresignado, que não quer sentar e conversar. Se esse credor for estratégico, for fundamental para o seu erguimento, se sem o voto desse credor você não tem o apoio necessário para a aprovação do plano, você pode sim, na verdade você deve requerer ao juízo a intimação da administração judicial para mediar essa negociação e, a partir de uma tratativa construída em conjunto, encontrar saídas possíveis para a aprovação do plano de recuperação judicial. Essa dica vale ouro. Anote no seu caderno, anote na sua mão, porque em situações de temperatura e pressão anormais, quando estamos em um cenário de tiro, porrada e bomba, que nós não vamos ter, mas apenas para imaginar os piores cenários, essa pode ser a melhor solução para o seu trabalho. Já precisei acionar esse mecanismo? Não. E sabe por que eu nunca precisei acionar? Porque os credores querem negociar. Os credores entendem o cenário de crise da economia, entendem o cenário de falta de liquidez e estão dispostos a ceder eventualmente um anel para não ceder os dedos. Mais que isso, os credores não querem um cenário de falência. E se você não for muito agressivo, se você não apresentar um plano de recuperação judicial draconiano, com um deságio de 90%, se você não pretende fazer isso, pretende apenas repactuar os compromissos a partir das bases econômicas do seu cliente, alongando esse compromisso e alcançando um deságio equilibrado,
com os índices de atualização que estavam postos, talvez exagerados, se você pretende fazer isso, você vai alcançar com segurança o sucesso no seu trabalho, porque 88,4% das recuperações têm seus planos aprovados, porque os credores oferecem mais tempo à empresa se o plano não está minimamente aceitável, porque, enfim, o que informa o processo de recuperação judicial é o princípio da preservação do agente econômico, protegido no artigo 47 da Lei 11.101. Meu querido colega, se você gostou desse vídeo, eu quero que você se inscreva no meu canal, eu quero que você me envie alguma mensagem, escreva embaixo desse vídeo por que você gostou, escreva embaixo desse vídeo em que mais eu posso lhe ajudar, qual é o tema que você acha importante para ingressar no mercado de recuperação judicial e quando houver a possibilidade de ingressar no treinamento, pense nisso, porque eu estou pensando em novidades muito promissoras que logo mais eu vou lançar. Tá bem? Grande abraço, estamos juntos, em frente.